Olá galera, tudo bem? Aqui quem fala é Lucas, tutor de Química. Eu vou estar resolvendo nesse vídeo a atividade da semana 21, né, de Química, que é sobre termoquímica. Para quem assistiu à última reunião de resolução, viu que eu acabei me enganando com a atividade e resolvi uma lista que a gente já tinha resolvido, né? Então, acabei não resolvendo essa dessa semana agora. Então, eu vou estar resolvendo aqui por esse vídeo, certo? Para não atrasar vocês, para não ficar nenhuma dúvida, caso tenha tido. Bom, então vamos lá começar. A primeira questão diz assim: o gás hidrogênio é considerado um ótimo combustível. O único produto da combustão desse gás é o vapor de água, como mostrado na equação química. A gente vê aqui, né, que 2 mols de hidrogênio reagem com 1 mol de oxigênio, formando 2 mols de água. Um cilindro contém 1 kg de hidrogênio e todo esse gás foi queimado. Nessa reação, são rompidas e formadas ligações químicas que envolvem as energias listadas no quadro. Bem, esse quadro aqui, galera, está informando justamente a quantidade de energia que a quebra ou a formação de uma ligação libera ou absorve, tá? O que é que acontece, galera? Aqui, quando a gente passa desses dois compostos aqui para um só, como a gente já sabe, né, lá do início da química, há um rearranjo de átomos, né? Como é que esse rearranjo vai ser formado? Ó, observe só. Aqui seria o gás hidrogênio, né? O H2. Eu tenho 2 mols de gás hidrogênio, e por isso que eu desenhei 2 vezes ele aqui. Quando eu vou olhar a ligação entre cada gás hidrogênio, né, eu vou ver apenas uma simples ligação entre eles, né? E aqui seria o gás oxigênio, que como só tem um mol, eu só escrevi ele uma vez aqui. O que é que acontece? O que esse quadro está informando aqui, e olha só, se eu quiser quebrar essa ligação, eu vou ter que absorver 437 kJ por mol. O que isso quer dizer? Olha, essa ligação aqui, ela vai ser quebrada, né? Essa ligação aqui, ela está sendo quebrada. Essa outra daqui também está sendo quebrada. Só aqui eu estou gastando 437. Só para quebrar esta única ligação aqui, ó. Essa outra ligação eu também vou gastar 437 kJ de energia, né? Para poder quebrar ela. Tá aqui, ó. Quando eu vou quebrar essa dupla ligação entre os oxigênios, eles vão ter que absorver também 494 kJ de energia para eu poder quebrar essas ligações aqui. Né? Por que essas ligações estão sendo quebradas? Justamente para que eles possam se reorganizar, formando novas ligações, tá vendo? Ó, um hidrogênio daqui, esse mesmo hidrogênio daqui, ele vai se ligar com esse mesmo oxigênio daqui. E aí ele vai formar essa nova ligação aqui, entre o oxigênio e o hidrogênio. Quando eles fazem isso, eles vão liberar essa quantidade de energia aqui, ó, 463 kJ por mol. Tá? E isso é uma ligação que o oxigênio faz com o hidrogênio. Na molécula de água, a gente vai observar que o oxigênio ele faz 2 ligações com 2 hidrogênios diferentes. Tá? Então, para essa primeira ligação, ele vai liberar, 463 kJ. E para formar essa outra ligação, ele também vai ter que liberar 463 kJ. A mesma coisa vai se repetir aqui quando for ser formada essa segunda molécula de água. Ok, mas eu não quero saber especificamente o caso que está descrito aqui, né? Para apenas 2 mols de hidrogênio. Eu quero saber para 1 kg inteiro de hidrogênio qual que vai ser, né, a variação de entalpia nesse caso. Qual que vai ser a quantidade de energia que eu vou estar absorvendo e liberando para quebrar e formar novas ligações, tá? O que eu vou precisar fazer aqui? Se eu tenho 1 kg de hidrogênio, eu vou então querer saber
a quantidade de oxigênio que eu vou precisar, tá? Para que reaja completamente esse 1 kg. Aqui, galera, é estequiometria básica e, acima de tudo, é regra de 3 simples, tá bom? Vamos ver cá. Olha, tenho essa equação aqui, né? 2 mols de hidrogênio, quando entra em combustão com 1 mol de oxigênio, libera 2 mols de água. Ótimo. Não, 2 mol, 1 mol, 2 mol aqui, a relação. Eu tenho aqui, informado, que só 1 mol de gás oxigênio, de gás hidrogênio, perdão, pesa exatos 2 gramas. Da mesma forma que está dizendo, olha, que 1 mol de oxigênio pesa 32 e 1 mol de água pesa 18 gramas. Tá? Observe só, 1 mol de hidrogênio pesa 2 kg. Se eu tenho 2 mols de hidrogênio, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer 2 vezes 2. Eu vou ter, então, aqui no total 4 gramas de hidrogênio. O oxigênio eu só tenho 1 mol mesmo, né? E como a gente viu, 1 mol de oxigênio pesa exatos 32 gramas. E 1 mol de água pesa 18 gramas. Então, 2 vezes 18, eu vou ter no final 36 gramas de água sendo liberada nessa reação. Tá? Pronto. E aqui eu vou fazer meus pelos extremos. Observe só como. Ó. Se eu tenho aqui, com 4 gramas de hidrogênio, eu preciso de 32 gramas de oxigênio. Se eu tiver 1000 gramas de hidrogênio, quantos gramas de oxigênio eu vou precisar? Né? Meio pelos extremos. Quando eu faço esse cálculo aqui, né, vai ficar 1000 vezes 32, sendo igual a 4x. Né? Eu vou passar o 4 dividindo. 1000 vezes 32 dá 32.000. 32.000 dividido por 4, eu vou ter aqui 8.000 gramas, ou 8 quilogramas. Né? Em outras palavras, se eu tiver 1 quilograma de hidrogênio, que é o caso da questão, eu vou precisar de 8 quilos, né, 8 quilogramas de oxigênio. Pronto, eu também vou querer saber a quantidade de água. Né? A quantidade de X e a quantidade de oxigênio. Também quero saber a quantidade de água. Aqui eu também vou fazer meios pelos extremos, tá? Olha só. Eu vou fazer, então, 4 gramas vezes Y, sendo igual a 1000 gramas vezes 36 gramas. Da mesma forma, 1000 vezes 36 é 36.000, dividido por 4, eu vou ter aqui um total de 9.000 gramas de água, ou 9 quilogramas de água. Né? Aí a gente vai observar aqui que essa quantidade que está descrita aqui nesse quadro é a cada 1 mol. Tá? Eu vou então querer saber justamente quanto que cada massa dessa equivale em mols. Eu já tenho aqui a relação das massas, né? Olha, 1 mol equivale a 2 gramas de hidrogênio, né? 1 mol equivale a 32 gramas de gás oxigênio, assim sucessivamente. Então, é justamente o que eu vou estar fazendo aqui, observe só. Se 1 mol de hidrogênio massa de 2 gramas, quantos mols equivalem a 1000 gramas de hidrogênio? Fazendo aqui essa continha, vou ficar com 1 vezes 1000 e 2 vezes A, passa o 2 dividindo, né? 500 mols. Então, no fim, eu tenho 500 mols aqui de gás hidrogênio. Mesma coisa eu vou fazer para o oxigênio. Se 1 mol de gás oxigênio tem massa 32 gramas, 8.000 gramas, né, que foi o que eu encontrei no slide passado, equivale a quantos mols? Calculando isso, vou ter aqui, né, fazendo de novo, meios pelos extremos, vou ter aqui 250 mols de oxigênio. E por último, água. Se 1 mol de água pesa 18 gramas, 9.000 gramas vai ter quantos mols? Vai equivaler a quantos mols? Novamente calculando, eu tenho aqui 500 mols de água. Tá? Para então calcular, por exemplo, a quantidade total
de energia que a quebra das ligações de hidrogênio absorveu, é só então multiplicar a quantidade de mols que a gente encontrou por esses valores aqui, né? 437, 463 e 494. Então, vamos fazer a antes da seta, tá? Ó, isso aqui é a quantidade de hidrogênio, né, em mols, e isso daqui é a quantidade de oxigênio, vezes a quantidade de energia que cada um, respectivamente, vai estar absorvendo para quebrar suas ligações, né? No final, eu vou ter que, para quebrar tanto a quantidade de hidrogênio quanto as ligações entre os oxigênios, eu vou precisar absorver um total de 342 mil kJ, né? Pronto, agora calculando o que vem depois da seta, né, a quantidade de energia que, ao criar as ligações das moléculas de água, com a quantidade de energia que isso vai liberar, certo? Aqui, da mesma forma, a gente vai pegar a quantidade de água e multiplicar pela quantidade de energia que é liberada quando cada ligação da água é formada, né? Pronto, aí tem esse 2 aqui, que eu acredito que vocês se lembram, né? Que eu expliquei justamente. Na molécula de água, eu tenho duas ligações que ocorrem entre o oxigênio e o hidrogênio, né? E o valor que tem no quadro, ele diz respeito a apenas uma única ligação, certo? Então, por isso que eu multiplico por 2 aqui, justamente porque na molécula de água está acontecendo duas vezes. E daí nós vamos ter esse total de menos 463 kJ, né? Aí talvez você não tenha entendido por que menos. Vale lembrar que na termoquímica fica convencionado que o sinal positivo é quando a gente absorve energia, tá bom? E para que seja quebrado essas ligações, por exemplo, entre os hidrogênios, eles precisam justamente absorver energia, certo? Para que essa ligação aqui seja quebrada, energia vai ter que ser absorvida. Pronto, aí fica convencionado que o sinal negativo, ele representa que liberou energia, certo? E para que as ligações sejam formadas, né, ele vai justamente liberar essa energia, certo? Pronto, então, para saber a resposta final, que é justamente a variação total, né, de energia, basta a gente somar esses dois resultados aqui, né, 342 mil menos 463 mil quilojoules, eu vou ter aqui o resultado de menos 121 mil quilojoules, tá? Ou seja, a resposta é a letra B, tá bom? Pronto, vamos então para a questão 2. O etanol é um combustível renovável obtido da cana-de-açúcar e é menos poluente do que os combustíveis fósseis, como a gasolina e o diesel. O etanol tem densidade 0,8 gramas por centímetros cúbicos, massa molar de 46 gramas por mol e calor de combustão aproximado de menos 1.300 kJ por mol. Né? Porque menos, como acabei de falar, se é menos, quer dizer que essa energia está sendo liberada, tá? Tem que observar isso. Com o grande aumento da frota de veículos, tem sido incentivada a produção de carros biocombustíveis econômicos, que são capazes de render até 20 km por litro em rodovias para diminuir a emissão de poluentes atmosféricos. O valor correspondente à energia consumida para que o motorista de um carro econômico movido a álcool percorra 400 km na condição de máximo rendimento é mais próximo de... Então, gente, essa questão aqui, ela é extremamente fácil, já que ela só se resolve por diversos cálculos de regra de 3 simples, tá bom? Então, esse é um caso aqui, que inclusive é comum na química,
de que mesmo se você não souber química, se você só entender o básico da matemática, você já consegue resolver perfeitamente, tá? Pronto, vamos lá. Olha, a gente viu aqui no enunciado que esses carros, eles conseguem andar 20 quilômetros com apenas 1 litro de gasolina no carro, no tanque do carro, né? Pronto, eu vou justamente querer saber, então, quantos litros de gasolina eu vou precisar, perdão, quantos litros de etanol eu vou precisar para andar, para percorrer 400 quilômetros. Basta fazer. Com 1 litro eu ando 20 quilômetros. Para andar 400 quilômetros eu vou precisar de quanto? Em meios pelos extremos, novamente. E temos aqui, vai ficar 20 vezes x igual a 400 vezes 1. Passo 20 dividindo, vou ter 400 sobre 20, que simplificando aqui os zeros, fica com 40 sobre 2. Eu tenho que, para percorrer com esse carro 400 km, eu vou precisar de um total de 20 litros. Agora eu vou precisar saber, então, quanto que 20 litros equivale em massa de etanol. Disso a gente vai tirar dessa informação aqui. 0,8 gramas por centímetros cúbicos, tá? A gente vai precisar lembrar que 1 centímetro cúbico, gente, é igual a 1 mililitro, tá? Então, tenho aqui que se 1 mililitro equivale, pesa 0,8 gramas, eu tenho 20 litros. Quanto que isso vai pesar de etanol, Aqui a gente, então, vai precisar fazer justamente essa conversão, tá? Esse mili aqui, ele representa que eu estou dividindo o litro por 1000. Tá? Se eu tenho 20 litros, então, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 1000 em cima também. Eu tenho 20 litros e multiplico por 1000. Porque aí eu cancelo esse 1000 daqui com daqui e retorno a ter 20 litros. Tá? Então, aqui, em outras palavras, eu vou dizer que eu tenho 20.000 mililitros. Eu vou ficar, então... Aí nós vamos ficar, então, com 1 vezes y é igual a y. E isso, então, fica sendo igual a 0,8 vezes 20 litros, que, por sua vez, é igual a 20.000 mililitros. 20.000 vezes 0,8, eu vou ter aqui, então, 16.000 gramas de etanol. Agora, então, eu vou precisar saber quanto que 16.000 gramas equivale em mols de etanol, tá? Aí, isso a gente vai usar essa informação aqui, 46 gramas por mol, certo? Isso quer dizer que 1 mol de etanol pesa 46 gramas. Mas eu tenho 16.000 gramas, como que isso vai equivaler em mols, De novo, meios pelos extremos. Faço esse cálculo aqui. Aqui é um 46, tá? Perdão. E eu vou ter aqui o resultado de que 16.000 gramas de etanol equivale a 347,8 mols de etanol, tá? Por fim, então, é que a gente pode usar essa informação aqui, olha só, que tem dizendo, justamente, 1 mol de etanol consegue liberar 1.300 kJ de energia, Mas se ao todo eu tenho 347,8 mols, quanto que de energia isso vai liberar, Faço meios pelos extremos novamente. É só fazer essa multiplicação, 1.300 vezes 347,8, que vai dar aproximadamente esse resultado de 452.114 kJ, tá?
E isso é aproximadamente 452 megajoules, tá bom? Logo a gente vê que a resposta é a letra B. Aqui a gente vai precisar entender duas coisas, olha só. Aqui eu tenho 452 mil, né? E o quilo, o K daqui, ele representa 1000, certo? Ou seja, em outras palavras, eu tenho 1000 vezes 1000 aqui. Né? 1000 vezes 1000, eu vou ter 1 milhão. E isso na química, na física, é representado justamente pelo mega, né? Que é representado pelo M. Então, justamente é daqui que sai esse M, por isso que a resposta ela é dada nesse formato aqui, certo? Pronto, então como a gente pode ver, nada além do que interpretação da própria questão e saber matemática bem básica foi o necessário para resolver isso daqui, né? Então isso aqui mesmo se você não souber química, se souber o mínimo de matemática, você já consegue resolver. Para o 3 agora, que também é bem simples. Olha, por meio de reações químicas que envolvem carboidratos, lipídios e proteínas, nossas células obtêm energia e produzem gás carbônico e água. A oxidação da glicose no organismo humano libera energia, conforme ilustra a equação química, sendo que aproximadamente 40% dela é disponibilizada para a atividade muscular. A gente tem aqui, então, a glicose, né, reage com o oxigênio e libera, assim, gás carbônico e água. Nesse processo todo, libera justamente 2.800 kJ de energia, né? Aí temos aqui as informações das massas molares de cada elemento químico. E aí pergunta, na oxidação de 1 grama de glicose, a energia obtida para a atividade muscular em kJ é mais próxima de... Pronto, tá aqui, gente. Antes de mais nada, eu vou precisar saber justamente quanto pesa 1 mol de glicose, né? Porque a gente vai ver aqui nessa reação que eu tenho justamente 1 mol de glicose que participa dessa reação. Então, eu vou calcular aqui a massa de glicose, né? Aí eu vou justamente usar essas informações aqui, olha. Se eu tenho 6 carbonos, né, aqui, ó, C6, e eu vejo que só um carbono pesa 12, eu faço, então, 6 vezes 12. Somo com a quantidade de oxigênio, olha, eu tenho também 6 oxigênios aqui. E só um oxigênio a gente vê que pesa 16 gramas. Então, 16 vezes 6. E somo ainda com a quantidade de hidrogênio, tá? Um hidrogênio só a gente vê que pesa 1 grama. Mas eu tenho 12 hidrogênios, então eu faço 1 vezes 12. Pronto, somo isso daqui e eu vejo que essa molécula inteira de glicose, né, 1 mol de glicose, pesa exatos 180 gramas, tá? Então, 180 gramas de glicose equivale a 1 mol, como eu representei aqui. Pronto, aí, conforme essa equação, a gente está vendo que 1 mol, né, quando eu reajo 1 mol de glicose, eu libero essa quantidade de energia aqui, como a gente pode ver. Em outras palavras, quando eu queimo 180 gramas de glicose, eu estou liberando essa quantidade de energia. Mas se eu só tiver 1 grama, como pergunta aqui na questão, quanto que de energia esse 1 grama vai liberar, né? Novamente, meios pelos extremos. Aqui não tem segredo. Calcula isso daqui, né? Eu vou ficar com esse total de 15,67 aproximadamente, né? Quilojoules de energia. Aí, então, eu já posso marcar aqui B, correto? Errado. Porque a gente precisa prestar atenção aqui que esse é o total de energia que 1 grama de glicose vai liberar. Mas, segundo a questão, do total de energia que a glicose libera, apenas 40% que é usado para o que está perguntando aqui, que é para a atividade muscular, tá bom? Então, desse total aqui, eu vou tirar esses 40%, que é o que realmente me interessa. Eu vou ver que a resposta correta, na verdade, é o 6,24 kJ. Então, não é a letra B, certo? A resposta correta aqui é a letra A.
Então, novamente, outra questão que não envolve conhecimentos profundos sobre a química em si, mas muito mais sobre matemática. E, claro, interpretação da questão. Indo para a questão 4, essa sim ela já envolve um certo conhecimento de química, tá? Mas é um conhecimento bem básico. Olha só, a glicólise é um processo que ocorre nas células, convertendo glicose em piruvato. Durante a prática de exercícios físicos que demandam grande quantidade de esforço, a glicose é completamente oxidada na presença de O2. Entretanto, em alguns casos, as células musculares podem sofrer um déficit de O2 e a glicose ser convertida em 2 moléculas de ácido lático. As equações termoquímicas para as combustões da glicose e do ácido lático são respectivamente mostradas a seguir. Aqui, como a gente já viu na questão anterior, 1 mol de glicose libera exatos 2.800 kJ. E aqui a gente está vendo que 1 mol de ácido lático, quando reage, ele libera um total de 1.344 kJ de energia. Aí pergunta, o processo anaeróbico é menos vantajoso energeticamente porque... O que é que eu vou precisar fazer aqui? Eu vou reescrever essas equações aqui embaixo, tá bom? A gente vai precisar prestar atenção numa coisa. Que justamente quando as células musculares sofrem déficit de gás, oxigênio, a glicose ela passa então a se transformar em ácido lático, tá? Aqui a gente tem duas equações distintas, né? Separadas. Só que eu vou querer juntar elas em uma única equação, da qual represente justamente a glicose se transformando em ácido lático, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou querer passar esse ácido lático para depois da seta, que nesse caso aqui está antes da seta, né? E é justamente então o que eu vou fazer aqui, olha aqui na parte de baixo. Eu vou inverter toda essa equação aqui, olha, o que estava depois da seta, né? Que seria o gás carbônico e a água. Eu coloquei aqui para antes da seta, e aqui o oxigênio e o ácido lático eu passei para depois da seta, aqui estava antes, né? Pronto, como eu inverti a equação, o valor aqui da entalpia eu também inverti, olha. Antes era negativo, agora passa a ser positivo, né? Pronto, aqui então eu já posso fazer uma espécie de soma, certo? O que é que eu posso fazer então agora? Olha, eu posso cortar esse carbono aqui, né, esse gás carbônico, com esse daqui, tá vendo? A mesma coisa eu posso fazer com a água e com o oxigênio, olha. Porque eles estão se repetindo, né? Eles estão se repetindo em ambas as equações e em lados opostos da seta, bom? Só que qual é o problema? A gente vai observar que embaixo a gente tem 3 gás carbônicos. Em cima a gente tem o quê? Tem 6. Então, se eu cortar essa quantidade de gás carbônico com esta daqui, de fato, aqui embaixo eu vou tirar totalmente o gás carbônico, mas aqui em cima ainda vai sobrar 3, né? E a mesma coisa vai acontecer para a água e para o oxigênio. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essa equação inteira aqui por 2, tá? Então, observe só. Agora sim, eu tenho 6 carbonos, 6 gás carbonos, 6 águas e 6 oxigênios. Quantidade igual, então agora eu posso sim cortar, né? Gás carbônico com gás carbônico, água com água, oxigênio com oxigênio. O que tiver sobrado aqui, né, que vai ser unicamente a glicose e o ácido lático, eu vou reescrever aqui embaixo, olha só. Tá? A gente conseguiu relacionar ambas as equações em uma só. E observa o que aconteceu na entalpia, né? Antes era 1.344 kJ, só que aí eu multipliquei por 2. Então, aqui o valor da entalpia também vai ter sido multiplicado por 2, certo? E no final, a gente vai apenas somar essa entalpia aqui de menos
2.800 kJ com essa outra entalpia aqui, certo? Então, a entalpia total vai ficar justamente menos 2.800 mais 2.688, tá? E isso vai, então, né, calculando isso daqui, vai dar justamente menos 112 kJ, tá bom? Então, a resposta é a A aqui, olha só. O processo energético é menos vantajoso. O processo anaeróbico é menos vantajoso energeticamente porque libera 112 kJ por mol de glicose. Libera bem menos, né, como a gente pode ver. E, claro, lembrando, esse menos aqui, ele justamente representa que está sendo liberado e não absorvido essa quantidade de energia, né? Finalmente, o 5, ele diz assim: o carro flex é uma realidade no Brasil. Esses veículos estão equipados com motor que tem a capacidade de funcionar com mais de um tipo de combustível. No entanto, as pessoas que têm esse tipo de veículo, na hora do abastecimento, têm sempre a dúvida: álcool ou gasolina? Para evitar o consumo desses combustíveis, realizou-se um percurso de um veículo flex, consumindo 40 litros de gasolina, e no percurso de volta utilizou-se etanol. Foi considerado o mesmo consumo de energia, tanto no percurso de ida quanto no de volta. O quadro, então, resume alguns dados aproximados sobre esses combustíveis. O volume de etanol, combustível, em litro, consumido no percurso de volta, é mais próximo de... Olha, antes de mais nada, eu vou querer saber a quantidade de energia, né, que a gasolina vai liberar nesse percurso de 40 litros, tá? Isso porque essa informação foi dada aqui, ó, que é considerado que houve o mesmo consumo de energia, tanto no percurso de ida quanto no percurso de volta. Ou seja, no final das contas, tanto o etanol quanto a gasolina liberaram a mesma quantidade de energia, certo? Então é assim que a gente vai justamente saber a quantidade de etanol gasta, a partir da quantidade de energia. A partir do quadro aqui, olha, aqui está dizendo que a densidade da gasolina é 0,7 gramas para cada ml. Ou seja, se eu tenho 1 ml de gasolina, isso vai pesar 0,7 gramas. Se eu tenho 40 litros, né? Quantos gramas que isso vai pesar? Aí vale lembrar aquela mesma continha que eu já tinha feito. 1 litro equivale a 1.000 ml, né? Então eu posso multiplicar esse 40 aqui por 1.000 e substituir o litros justamente por ml. Então eu vou ficar aqui no final com 40.000 ml, né? Pronto, então eu vou fazer aqui meios pelos extremos e faço justamente essa multiplicação aqui, 0,7 gramas vezes 40.000 ml. Eu vou ter aqui o resultado que eu vou ter 28.000 gramas. Pronto, aí também aqui a partir da tabela, a gente vê que são liberados 10 quilocalorias de energia para cada 1 grama de gasolina. Ou seja, se eu tenho 1 grama de gasolina, isso consegue liberar 10 quilocalorias. Mas se eu tenho 28.000, que foi o que eu encontrei aqui, né? Quantos de caloria que isso vai liberar? Novamente, meio pelos extremos. Faça essa multiplicação aqui, né? Menos 10 vezes 28.000. E eu tenho que a quantidade de caloria que isso vai liberar é justamente de 280.000 quilocalorias, né? Aí, sabendo disso, a gente volta a lembrar dessa informação aqui. A mesma quantidade de energia liberada pela gasolina foi liberada pelo etanol, tá? E aqui a gente também vai ter essa informação, olha, o etanol, para cada 1 grama de etanol, 6 quilocalorias de energia vão ser liberadas. Pronto, então eu tenho aqui 1 grama de etanol, né, 6 quilocalorias de energia vão ser liberadas, mas se foram liberados 280.000 quilocalorias de energia, quantos gramas de etanol isso vai precisar, né?
Novamente, meios pelos extremos, aqui não tem segredo, gente. Né? Fica menos 6 vezes Z e 1 vezes menos 280 mil. Pronto, eu vou passar o menos 6 dividindo, né? Quando passa dividindo, né, vai lembrar. Menos dividido por menos dá mais, né? Por isso que está positivo aqui. Pronto, e 280 mil dividido por 6, eu vou ter esse total de 46.666,67 gramas, né? Ou 46,67 quilogramas de etanol, que vai ser necessário para liberar esse total de energia. A gente volta aqui novamente na tabela. Observe que 1 ml de etanol pesa exatamente 0,8 gramas. Tá? ml de etanol vai pesar, então, 0,8 gramas. Se eu tenho 46.666,67 gramas de etanol, qual que vai ser o volume disso, né? Novamente fazendo meios pelos extremos aqui, a gente tem 0,8 vezes V, né? E esse 46 mil aqui vezes 1, tá? Meios pelos extremos, aqui a gente vai fazer novamente, né? Aí, gente, eu quero novamente que a gente se lembre daquela relação, tá? 1 ml equivale a 1 litro dividido por 1000, né? Ou seja, eu posso substituir esse 1 ml por isso daqui, tá? Aí esse 46 mil, quando ele for multiplicado por isso daqui, na verdade ele então vai estar sendo dividido por esse 1000 aqui. Quando a gente divide por 1000, né, eu tenho 3 zeros aqui, eu vou andar, então, 3 casas com a vírgula, né? A vírgula vai ficar aqui, no 46,67. E por isso que aqui está apenas esse valorzinho de 46,67, tá? Aí o 8 que estava multiplicando o V, o 0,8, perdão, passo dividindo, isso vai dar um valor aproximado de 58 litros, tá? E assim a gente vê que a resposta fica sendo a letra D, certo? E claro, só fechando a ideia da questão, nisso a gente vê que vai ser muito mais vantajoso pagar, então, pela gasolina, já que gasta bem menos, né? Pronto, então, gente, era isso, né? Gravei esse vídeo relembrando, porque acabei me confundindo com a atividade na última reunião de resolução. Resolvi a atividade errada, né? E se ficar qualquer dúvida, vocês podem falar, certo? Comigo ou com qualquer outro tutor, através do grupo do WhatsApp, tá bom? É isso, galera. Obrigado pela atenção. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Acompanhe também o nosso Instagram, @ajudasuniversitários. Deixe suas dúvidas no comentário. Todas as dúvidas serão tiradas, basta entrar em contato conosco. Estaremos sempre disponíveis para ajudá-los. O que é que você está esperando? Compartilhe também este vídeo com seu amigo.